Ventania que não acaba mais. Senhoras e senhores, como é que os senhores estão? Muito bom tê-los aqui novamente. Hoje eu vou compartilhar com vocês o único momento da minha rotina em que eu tenho ansiedade e que você também deveria ter. É até estranho falar isso, né? Porque a gente entende que a ansiedade é algo ruim hoje em dia. Mas tem um único momento que é importante, inclusive, você ter na sua rotina, tá? E eu vou compartilhar com você como que é esse momento. Antes de eu comentar que momento é esse que eu tenho essa ansiedade na minha rotina, eu quero dizer para você como que eu consegui viver os outros momentos fora esse que eu vou comentar com você, sem estar ansioso, tá? Isso é importante, porque senão você vai viver ansioso o dia inteiro preocupado, e isso não é legal. Só nesse momento que eu separei, que eu vou comentar com você, que você já vai entender, calma, segura a ansiedade aí, já vou te explicar. Mas o resto do seu dia, o que que você tem que fazer, tá? Você tem que ter uma rotina em que você consiga focar 100% da sua atenção nas atividades que você tem como responsabilidade, como objetivo para alcançar, enfim, suas atividades, suas rotinas, o seu trabalho, o seu estudo, o seu treino. Muitas coisas a gente consegue ajudar para que essas rotinas se cumpram da melhor forma quando a gente tem uma organização. Então, vou dar um exemplo, que é quando você, por exemplo, se organiza com a sua dieta. Quando você deixa para escolher o que você vai comer de última hora, enfim, quando você não se organiza com a sua dieta, com o que você vai comer durante as refeições, é muito provável que você tome decisões ruins, né? Tem estudos falando que o cérebro ele toma decisões ruins quando ele está com algum estado de estresse, quando ele está cansado, quando a gente está com fome, quando a gente está irritado, enfim. Então, daí vem as piores decisões. Então, quando você se organiza, logo você não precisa pensar o que que você vai comer. Você só vai executar o plano, só vai esquentar a sua marmita, só vai comer aquilo que você já se organizou, certo? Então, a organização é muito importante. E assim como a organização vai te ajudar, todas as outras atividades também, é legal que você tenha alguns horários para treinar, horário para ler, horário para estudar, enfim. Quem entende da sua realidade é você. Então é você que tem que montar a sua rotina ideal de acordo com o seu dia, de acordo com o horário que você trabalha, de acordo com o horário que você estuda, certo? E tudo isso que eu tô falando aqui para você, o ideal é que você faça isso com 100% de presença. Então, evitando distrações, evitando ficar no celular, enfim, sabe essas coisas que não agregam? Você tem que, cara, deixar as distrações de lado, porque com isso você vai conseguir focar naquilo que você está fazendo. E fazer com o coração, fazer de forma intensa, fazer aquilo como se, cara, fosse a última coisa que você estivesse falando na sua vida. É muito forte isso que eu estou falando, mas é dessa forma que você começa a entender e a compreender o quão importante é você viver o hoje, você viver o seu presente, certo? Então você estruturou sua rotina, fez seu planejamento de vida, agora respira, se acalma e só viva um dia de cada vez. Você tem que ter a confiança e a clareza de que o que você está fazendo no seu dia a dia é construindo tijolo por tijolo para chegar numa grande obra, entende? Para chegar num resultado que você vai colher lá na frente, entende? São as consequências que estão lá na frente que você não tem que se preocupar, porque já estão sendo encaminhadas, mas estão sendo encaminhadas no como você vive hoje, entende? Essa é a melhor forma de se livrar dessa ansiedade, dessa preocupação. Ai, porque isso, porque aquilo. Você é um ser humano. Você só tem 24 horas. Você não é uma máquina. Você só tem que se organizar muito bem, entender o que você precisa de fato, priorizar e deixar as distrações de lado. É simples, mas eu sei que é difícil, porque a gente tem muitas distrações, é celular, é rede social, é gente falando isso, gente falando aquilo, aí um assunto que surge daqui, outro assunto que surge dali. Se você tiver sabedoria de conseguir eliminar essas distrações, você já vai estar na frente de muita gente. Agora vem a parte que eu sei que você está esperando, que é qual que é o único momento que eu tenho ansiedade no meu dia, tá? Esse momento, dividindo aqui com vocês, é quando eu, de manhã, tenho minhas rotinas espirituais, faço minhas orações, medito antes de começar o meu dia. E aí eu me permito, nesse momento, depois que eu já estou bem relaxado, bem conectado,
eu me permito, ainda com os olhos fechados, fazer um processo que eu chamo de visualização. E aí é uma ansiedade, mas é uma ansiedade boa, né? Eu costumo brincar dessa forma, porque esse processo de visualização, eu me permito sentir, visualizar todos os meus objetivos ao longo dos anos sendo cumpridos. Quando a gente estuda alguns elementos como a física quântica, o funcionamento do cérebro, a gente entende que para o cérebro, principalmente, não tem diferença do que é real e do que não é real. Então, quando eu faço esse processo de imaginação, imaginando o sentimento que eu vou ter quando aquele momento estiver acontecendo, as pessoas com quem eu estou, como que eu vou estar me sentindo, se eu estiver comendo alguma coisa, qual que é a textura, qual que é o gosto desse alimento, enfim, sabe? Essa visualização dos objetivos para o cérebro é real. E na física quântica, a gente chama isso de cocriação. Então a gente está permitindo experimentar esse cenário, certo? A gente está se permitindo vivenciar isso, por mais que não seja real. Isso é espiritualmente fortíssimo para que você consiga nutrir, né, o seu corpo do que você realmente quer viver, tá? Então, por isso que eu comentei que dá uma ansiedade, mas é uma ansiedade positiva. Só que ao mesmo tempo, e eu já comentei isso para vocês em outros vídeos, por isso que eu falo, assistam os outros vídeos, porque assistindo um, assistindo o outro, etc., que você vai começar a entrar nessa energia que eu estou mandando aqui, certo? Nessa frequência, e você vai começar a se transformar. E o que eu falo muito nos outros vídeos para vocês é a questão de agradecer. Então não é uma visualização com a ansiedade negativa de escassez, né? A gente fala muito da escassez também. Então não é aquela ansiedade de, putz, eu quero aquilo de qualquer jeito. Não, eu já tenho. Eu já estou experimentando por meio da minha visualização, por meio da minha conexão. Eu já tenho aquilo. Entende como é diferente? E nos meus processos, eu sempre agradeço. Nas minhas rotinas espirituais, eu estou sempre agradecendo, sempre me conectando com Deus e emitindo as melhores energias, as melhores vibrações, tudo aquilo que vem do nosso coração. Então, essa é uma prática que eu gostaria de compartilhar com você e que você pudesse começar a experimentar isso, né? Então, se permita sentir essa ansiedade boa que eu comentei com você. Aos poucos você vai entender como que é esse processo. Você pode mandar dúvida aqui, enfim, a gente vai conversando, eu vou ajudar você, obviamente. Mas é um processo em que é importante, e uma das outras coisas que eu falo também para vocês é que a gente precisa saber onde a gente quer chegar. Como que a gente sabe onde a gente quer chegar, certo? É fazendo um processo de reflexão, uma visualização, como que você imagina o lugar que você quer morar, como que você imagina o carro que você quer ter, o corpo que você quer ter, as pessoas que vão estar ao seu redor, enfim, sabe? Você precisa se dedicar para isso. E as pessoas, eu vejo que estão sempre no automático. Elas só falam, ah, queria isso, queria aquilo. E estão indo para qualquer lugar. Para quem não sabe o que quer, qualquer lugar é interessante, qualquer lugar serve, entende? Então saia do automático, começa a fazer, separa um minutinho do seu dia para você fazer esse processo, mas é importante entender que você precisa estar conectado, precisa estar no momento calmo do seu dia, para que você deixe realmente o sentimento tomar conta e que isso aconteça de uma forma fluida, entende? Então, é a famosa prática, certo? É a famosa disciplina que eu também falo muito para vocês aqui no canal, certo? Então é isso, espero que eu tenha te ajudado. Comenta aqui se você já tem alguma prática mais ou menos nesse sentido. Tem muitas pessoas que têm algumas rotinas também, acho que não tem regra, cada um vai montando ali a forma como que você se sente bem, se sente feliz, se sente conectado. Acho que essa troca é importante da gente ter, então comenta aqui para eu aprender com você também. A gente se vê por aí. Um abraço.